Algo me diz que o Trump vai usar esse evento. Deixa eu tirar aqui o aranha. Algo me diz que o Trump ele vai usar esse evento para humilhar o Lula de alguma forma. A gente já sabe que o Trump tem esse ímpeto, a gente já sabe que o Trump está por aqui com o Lula, por aqui com o Alexandre de Moraes. E parece que o Lula já decidiu vir para os Estados Unidos, vir para a Assembleia e decidiu deixar os Estados Unidos de fora em um evento aqui nos Estados Unidos, em pleno território americano. Vocês viram isso? Ó, Brasil e aliados não convidam Estados Unidos para a reunião sobre democracia em Nova York. Então vai ter a Assembleia da ONU, certo? Vai estar todo mundo, tal, Estados Unidos, tudo bem. Aí, no entorno desse evento da ONU, eles vão fazendo aqueles pequenos converscotes, né? Aqueles eventos paralelos. E vai ter esse evento paralelo aí, esse evento sobre democracia. Né? Reunião sobre democracia em Nova York. Então, eles aproveitam a vinda para a Assembleia Geral da ONU para fazer esses converscotes paralelos. E o que o Lula teria decidido, segundo aí a Folha de São Paulo? Decidiu não convidar os Estados Unidos para esse eventinho paralelo aí. Em pleno território americano, em plena Nova York. Ó, segundo funcionário do governo brasileiro, não há condições para a participação de um país que teve uma virada extremista. Então, olha o absurdo da coisa. Eles vão estar aqui nos Estados Unidos e não vão chamar os Estados Unidos para participar, porque estão dizendo que os Estados Unidos tiveram uma virada extremista. Olha só, Brasil e aliados decidiram não convidar os Estados Unidos para a reunião Democracia Sempre, que será realizada às margens da Assembleia Geral da ONU em Nova York na semana que vem, no caso, né, a partir de amanhã. Um funcionário do governo brasileiro afirmou que apenas países democráticos são convidados para o encontro. Ele deve convidar, né, o Irã, deve convidar a China, né, a Rússia, países super democráticos. A Coreia do Norte, super democrática. Mas os Estados Unidos não. Os Estados Unidos, segundo eles, não são democráticos. Engraçado que eles estão topando fazer esse evento nos Estados Unidos, que eles estão dizendo que não é um país democrático e, portanto, não vão convidar. Mas você vê que é um contrassenso, né? Ué, então faz em outro lugar, ué. Arruma outro lugar para fazer. Vai lá para a China fazer o evento sobre a democracia. Vai lá para o Irã fazer evento sobre a democracia. Não vem fazer aqui nos Estados Unidos? Ó, o encontro que acontecerá na próxima... então esse evento da democracia vai ser na próxima quarta. Segundo ele, não existem condições para a participação de um país que teve uma virada extremista e cujo governo está questionando a democracia e as eleições brasileiras. Então faz em outro lugar. Não vem fazer aqui. E a gente sabe que o Trump, ele é um cara, assim, vingativo. Ele é um cara que costuma levar as coisas para o lado pessoal. Então, assim, não é irrazoável você pensar que virão retaliações durante o evento, durante a Assembleia Geral da ONU. Eu não tenho nenhuma informação de bastidor, não. Isso aqui é uma opinião minha. É o que eu acho que vai acontecer. Talvez alguma carta entregue em mãos do Trump para o Lula para constranger, ou quem sabe até alguma menção desonrosa ao Brasil no discurso feito pelos Estados Unidos. Enfim, tudo pode acontecer agora, a partir de amanhã, na Assembleia Geral da ONU. Tudo pode acontecer. E eu acho que vai ter babado. Eu acho que vai ter torta de climão. Essa é a minha aposta. É só uma aposta. É só uma opinião, não tem informação de bastidor, tá? É só uma aposta. E o Marco Rubio, ele viajou para Israel para tentar negociar, né, o fim da guerra com Hamas e tudo mais. E lá, ele deu uma entrevista para a Fox News, detonando o Alexandre de Moraes e o STF. Então ele expôs, né, a farsa do julgamento do Bolsonaro e ele deixou claro, ele falou com todas as letras, que vão vir sim mais punições essa semana agora, né, a partir de amanhã. Ele falou, Orso, essa semana ou nos próximos dias que se seguirem. Então,
vai ser por agora, vão vir mais. Vamos ver aqui o que ele falou. Is that the rule of law is breaking down. You have these activist judge, one in particular, that not only has gone after Bolsonaro, by the way, he's tried to carry out extraterritorial claims against even American citizens or against someone posting online from within the United States, and has actually threatened to go even further in that regard. So there's going to be a U.S. response to that, and that's what we'll have some announcements in the next week or so about what additional steps we intend to take. But it's not, the trial is but one more chapter of a growing sort of judicial oppression campaign that has tried to reach American companies and even people operating out of the United States. Então, ele disse que haverá, ele foi categórico, haverá resposta dos Estados Unidos. E que vai ser next week or so. Vai ser nessa semana ou por agora. Então, vão vir mais medidas adicionais, que ele disse. Medidas adicionais que vão ser anunciadas. Então, ele não falou, talvez. Não, ele falou, vão ser anunciadas. Então, ele disse, tá tendo um tipo crescente de campanha de opressão judicial. Olha a expressão que ele usou. Opressão judicial. Opressão que tentou alcançar empresas americanas e até mesmo pessoas operando fora dos Estados Unidos. Ou seja, virá uma nova leva de sanções. A Mariana Sanches, que é colunista da UOL, disse que foi apurar e ela descobriu algumas coisas. Não sei quem é a fonte da Mariana Sanches, mas enfim, ela disse que foi apurar e descobriu algumas coisas. Olha, Estados Unidos já assinaram novas restrições de visto. Tarifaço deve escalar. Isso é informação da Mariana Sanches do UOL. Vamos ver o que ela está dizendo aqui. Os Estados Unidos já definiram uma nova rodada de sanções contra o Brasil após a condenação de Bolsonaro, afirmou a colunista Mariana Sanches no UOL News. Entre as medidas estão restrições de visto e novas sanções econômicas. Aí ela disse o seguinte, Rubio não explicou exatamente quais medidas serão essas, mas fomos apurar. Uma fonte do governo Trump que toma parte nesse tipo de decisão me disse que até já estão assinadas as restrições de visto para autoridades brasileiras. Essa tomada de decisão é iminente, ou seja, é uma coisa para ontem, vai acontecer logo. Já tem novas restrições já assinadas. É iminente. O entendimento do governo Trump é que não pode ficar só nisso, já que seria pouco. Eles também estão trabalhando com a possibilidade de escalar tarifas contra o Brasil. Falamos, por exemplo, de produtos como aeronaves da Embraer ou suco de laranja. Uma série de produtos que voltaria ou estaria sob taxação. Seria um impacto econômico importante para o Brasil, segundo apurou a Mariana Sanches. Então, ela está aí falando de novas restrições de visto e sanções econômicas. Mas eu, Ludmila, tô dizendo, não tenho essa informação de bastidor, tá? Isso aí é uma opinião minha, é só uma leitura que eu estou fazendo. Nós sabemos que não é só isso que está na pauta do dia, que está na pauta do Departamento de Estado. Não é só isso. Claro, vem mais visto, podem aplicar novas sanções tarifárias contra o Brasil, isso aí tudo a gente sabe que está rolando, mas a gente sabe também que os escritórios das esposas dos ministros estavam sendo investigados. E também o tal do Instituto Lex, que serve, já saiu aí na matéria da Malu Gaspar, todo mundo já sabe que esse Instituto Lex serve para ocultar o patrimônio da família do Alexandre de Moraes. Está tudo lá, apartamento, imóveis, está tudo lá nesse Instituto Lex, e a gente sabe que os Estados Unidos já apuraram isso. Então, assim, eu não sei se o Paulo Figueiredo ou o Eduardo Bolsonaro já sabem, acredito que nem eles saibam ainda, e talvez nem a decisão tenha sido tomada. Ou seja, talvez nem mesmo o Marco Rubio saiba exatamente qual vai ser a próxima sanção. Eles estão estudando e tudo mais. A gente sabe que os demais ministros já perderam os vistos, exceto aqueles 3, Fux, Mendonça e Cássio. Os outros já perderam os vistos. Então, em matéria de sanções individuais contra os ministros, tá? Sanção individual,
Agora, só restam as sanções Magnitsky, certo? Eles podem aplicar sanções contra o Brasil, tarifas, etc. Eu estou falando de sanção individual. Sanção ali no CPF dos ministros. Como os vistos já foram tirados, sanções individuais agora vão ter que ser sanções financeiras. Ou seja, sanções Magnitsky. O Flávio Dino, ele andou, como vocês lembram, ele andou furando a fila da Magnitsky. Lembra daquela decisão que o Dino disse, né, em outras palavras, né, que não cabe aplicar a lei Magnitsky no Brasil. Ele não se referiu, repito, ele não se referiu diretamente à lei Magnitsky. Ele usou aquele caso lá das empresas que estão sendo processadas na Inglaterra, lá do pessoal de Brumadinho, né? Ele usou esse processo, que nada tem a ver com a Magnitsky, para dizer que não cabe processar essas empresas na Inglaterra, não sei o quê, mas a gente sabe, querendo fazer menção à lei Magnitsky. Então, isso os Estados Unidos já sabem, né? Então, eles já sabem que tem o ministro com o mesmo ímpeto do Alexandre de Moraes, que, a meu ver, e eu acho que ao ver também aqui dos Estados Unidos, é o Flávio Dino. É aquele que tem o mesmo tipo de personalidade. Então, em caso de afastamento do Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, eu acho que seria um candidato natural a ser um Moraes número 2. Então, o Flávio Dino andou aí furando a fila, não sei se vai sobrar alguma coisa para ele. Mas também já se sabe que os Estados Unidos já entenderam que o Gilmar Mendes é uma espécie de cérebro que colocou Moraes como bucha de canhão. Então, eles também já estão entendendo isso. E a gente sabe também que o Gilmar Mendes, ele fica ali na frente das câmeras puxando o saco do Alexandre de Moraes. Só que por detrás, a gente sabe também que o Gilmar está ali tentando se salvar. Ele paga, né, de durão, de valentão, imagina, a gente não está nem um pouco preocupado, tá tudo bem. O próprio Moraes fica ali pagando de que, nem fui atingido, está tudo bem comigo, mas a gente sabe que por detrás eles estão mandando emissário atrás de emissário para a Casa Branca para tentar reverter. Então, bom, minha opinião é de que o Alexandre de Moraes ele vai ser traído por todos os lados, porque ele já é um ser radioativo. Então, ainda se vocês virem uma pessoa, como por exemplo o Gilmar, dizendo na frente das câmeras que não, a gente está com Alexandre de Moraes, tá, não confiem 100% em tudo que vocês veem. Não confiem 100% na notícia pelo seu valor de face. Desconfiem que aquilo ali pode estar sendo dito na frente das câmeras, mas nos bastidores a coisa não é bem assim. Certo? A gente sabe que não é bem assim. Então, aí você me pergunta, mas, Ludmila, você acha que o Moraes vai realmente mandar o Bolsonaro para Papuda? Como eu falei para vocês já há vários TVs Injustiças atrás. Essa é uma carta que o Moraes ainda tem. E vejam, o Moraes não tem mais muito o que fazer. Ele já sofreu a Magnitsky. Próximo passo vai ser atingir a esposa, de repente os filhos, o tal do Instituto Lex, não tem mais como fugir. Então, por que o Moraes não usaria, né, o pouco que ele ainda tem por fazer? Então, a minha opinião não é o que eu desejo, não é o que eu acho correto, mas é a minha opinião sobre o que vai acontecer. É que ele sim, eu acho que ele vai sim mandar em algum momento o Bolsonaro para Papuda. Perdoar o Moraes, sendo que ele pode muito bem fazer tudo de novo, seria loucura. Aliás, o Flávio Dino já está se adiantando com o inquérito da Covid. Pois é, eu não acho que seria loucura, não, o Douglas. Tem umas questões aí. É porque tem questões que eu não posso adiantar publicamente, né? Mas não acharia loucura, não. Inclusive, a anistia de 1979 foi anistia também ampla, geral e restrita. Perdoou, inclusive, os perpetradores dos abusos, né? Então, seria nos mesmos moldes da anistia de 1979. Mas o Moraes ele vai pagar de outras formas, né? Já está pagando financeiramente, ele vai ter a morte financeira pela Magnitsky, que leva ainda alguns meses para a coisa se consolidar totalmente. A família dele, o Instituto Lex, enfim, ele vai ter essa sanção assim, para o resto da vida.
Ele pode até não chegar a ser preso propriamente, mas ele vai sofrer sérias sanções. Então, eu discordo assim do seu comentário nesse sentido. Mas em relação ao Flávio Dino, sim, já ressuscitou o inquérito da Covid e ele tem tudo para ser o Moraes 2.0, a ressurreição. Então, ele é um grande candidato aí a uma Magnitsky no futuro. Marcos Lima. Entre a cruz e a espada, impunidade com blindagem ou ficar na mão de Favretos? Favreto foi aquele cara que soltou o Lula, né? Aquele desembargador que soltou o Lula. Então, eu acho que nenhuma das duas coisas. Para mim, a solução é uma das coisas não vai resolver o problema do Brasil, mas eu acho que não tem que ficar entre uma coisa e outra. Eu acho que tem que ir pelo caminho do fim do foro privilegiado ou da redução extrema do foro privilegiado. Aí se consegue ter o mesmo efeito e sem ter esses efeitos colaterais. Nilson Neves. Lud, teremos eleições limpas e auditáveis? Qual o prazo e o melhor caminho que você vê para resolver isso? Por enquanto, não. Eu acho que para ter eleição limpa e auditável, antes a gente vai ter que, né, fazer uma limpa ali, né, resolver, tirar as peças defeituosas do STF. Eu acho que não dá para falar em eleição limpa e auditável enquanto essas pessoas estiverem lá. Vai passar, como já passou o voto auditável, aí eles vão derrubar de novo. Então, antes de se falar em voto auditável, tem que resolver, tem que devolver o STF para a caixinha. Antes disso, eu nem toco nesse assunto agora, porque eu acho que, como diria o professor Olavo de Carvalho, né, nos termos dele, a ejaculação precoce. Não adianta você falar disso agora. Tá? Tem outras coisas para resolver antes, que se não resolver antes, né, você não consegue prosseguir com o voto auditável. Então, eu nem toco nesse assunto, não é porque eu não acho importante. É importantíssimo. Mas é porque antes a gente precisa tirar esses caras do STF. É só por causa disso. Então, o melhor caminho que você vê para resolver isso, único caminho, tirar os ditadores do STF. Pelo menos tirar o Alexandre de Moraes, isso aí não tem como, né, voltar atrás nisso, e voltar os demais para a caixinha, né, mediante sanções, etc. Talvez eles voltem.